Fala galera, professor Finetti. Hoje eu estou aqui com um amigão, Eduardo Passos, e vamos falar um pouquinho sobre licenciamento, mais precisamente sobre a fiscalização, que é um tema que tem chamado muita atenção porque algumas empresas estão recebendo esses e-mails, esses contatos da Microsoft e não estão sabendo exatamente como resolver essa questão, né? Então hoje eu trouxe o Eduardo, que é um especialista, ele é da empresa Infobusiness, e vai falar um pouquinho a respeito de como está funcionando essa legalização de produtos Microsoft. Como é que está funcionando isso? A Microsoft ela está atacando, né, vamos usar esse termo mais forte assim, né, uma série de empresas no Brasil inteiro. O primeiro mito que existe com relação à fiscalização Microsoft e que caiu por terra é eu estou no Acre, então a Microsoft não vai chegar aqui no Acre, não vai me fiscalizar. Mentira, não existe mais isso. Mais um mito. Mais um mito. A Microsoft fez um investimento pesado na área de compliance, contratou muita gente, contratou software, contratou base de dados para conseguir chegar nessas empresas. Até um tempo atrás, a estatística provavelmente está desatualizada, mas a base de empresas que usavam software e de forma irregular, Microsoft, chegava próximo de 60% do mercado. Nossa, todo. é muita coisa. É muita coisa. Então, a crise começou a bater na porta, qual o jeito que a Microsoft encontrou para conseguir continuar fazendo número? Na verdade, tem que ser dito, é isso que acontece. É investir em fiscalização. A Adobe está seguindo o mesmo caminho agora também. Já vai ter gente recebendo... Lembra aquela estrelinha do Windows que avisava seu software operário? Sim, sim. A Adobe vai ter isso agora também. Olha, então se prepara. Já vai aparecer, vai começar nos Estados Unidos, que lá, apesar de tudo, tem também. Nem qualquer lugar do mundo tem os irregulares de software. Uma dúvida, Passos, que com certeza as pessoas devem estar tendo da onde que vem essa denúncia? Como que isso funciona? Então, tem várias formas da Microsoft saber que a empresa está irregular. Sim. Primeiro, a informação que eu vou dar é baseada em experiência, né? A gente se relaciona com a Microsoft e acaba colhendo uns feedbacks de uma pessoa, de outro profissional, ou do próprio cliente, e aí você monta o quebra-cabeça e identifica as coisas, porque Sim. isso não é uma coisa que a Microsoft declara, olha, eu consigo através disso. Bom, o primeiro ponto de que a Microsoft consegue saber ou receber a denúncia de quem está irregular é de um site que ela fez em parceria com a ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, e com a BSA, que é a Business Software Alliance. São as duas únicas entidades que estão habilitadas a fiscalizar empresas no Brasil. Esse site chama-se denunciepirataria.org.br, se eu não me engano o endereço é esse. E qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma denúncia a uma empresa, mesmo que essa denúncia seja infundada. Inventei um negócio aqui. Eu acho que a empresa ela está irregular. Eu vou lá e coloco e se eu tenho os dados da empresa, acabou. Sim. E muito concorrente faz essa denúncia. Muito funcionário insatisfeito faz essa Sim. denúncia. Mandou embora e vai lá e denuncia. Vai lá e denuncia, vai que bate lá, eu vou dar um prejuízo nesse pessoal. É isso que acontece. Esse é o primeiro ponto e o principal. Já é uma base muito grande. Além desse, tem um próprio sistema da Microsoft. Então você compra um Windows Server, mas não compra as causas. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se tem um servidor, tu tem cliente. Isso, exatamente. Se tem servidor, tu tem máquina na rede. Então a Microsoft tem uma ferramenta igual da Receita, vamos dizer assim, que faz aquela malha fina. Olha, uma malha fina. É uma malha fina da Microsoft. E ela identifica falhas de compliance nas compras. SQL Server que foi comprado com licenciamento por CAL, porque o SQL Server você pode comprar por CAL ou por CAL. Certo. SQL Server que foi comprado por CAL ou por usuário ou por máquina e que a CAL, o licenciamento do usuário, não foi comprado. Outra, ela recebe report dos fornecedores de hardware, Dell, HP, Lenovo, os principais que vendem para empresas, eles reportam as vendas. Então, olha, vendi para a empresa tal 200 máquinas. Foi com Windows, mas ele não comprou Office comigo. Quem não usa Office, entendeu? Tem, óbvio, gente que usa LibreOffice, usa Office 365, usa o Google Concordo que é inocência pensar que você pode comprar um SQL e não comprar licença de cliente. Comprar um Windows Server e não ter licença de cliente. Mas olha, eu vou te dizer, Finetti, o que eu acompanho, na maioria dos casos que eu pego de clientes que nos procuram para ajudar, Sim. é que a má fé tem, sim, pessoas que usam pirataria por a licença irregular
porque acreditam que não vale o preço que se cobra, né? Porque é um negócio que é propriedade intelectual. Não vale o preço, mas tem na tua empresa. Mas tem na empresa, exatamente. Mas quando você compra um note de 3 mil reais, você sente o valor de 3 mil reais no notebook, né? Quando você compra uma licença de 3 mil reais, você não sente esse valor, não é palpável. Por isso que acho que é a dificuldade das pessoas em justificar esse pagamento. Mas, de qualquer maneira, isso é uma má fé. Agora, existem as pessoas que estão irregulares por falta de conhecimento, que é a maioria dos casos. Sim. Ele não sabe que tem que comprar uma call, ele não sabe que o usuário externo da rede tem que ter call específica de external connector, ele não sabe que se ele instalou uma licença de SQL Server 2000, ele comprou uma licença de 2012, mas está usando call de 2008. Está irregular, entendeu? Isso é super importante você ter em mente quando você for licenciar a tua empresa. Sim, porque tem coisas que não simplesmente tecnicamente funcionam. Por exemplo, você sabe, eu posso levantar um Windows Server na minha rede e não ter call. Sim, não tem tecnicamente nada que impeça. Fácil. Eu sei que tem muita empresa que está funcionando dessa forma. Sim, tem muita. Sim. Como eu já vi empresa com 800 máquinas que não tem Active Directory. Eu não sei como é que funciona, mas funciona. É impressionante. O Passo, então uma outra dúvida que eu acredito que muita gente que está assistindo pode ter também e agora? Eu fui denunciado, recebi um e-mail, como proceder diante dessa fiscalização de software? Tá. A gente criou vou fazer aqui um merchanzinho, a gente criou um e-book que explica passo a passo como lidar com essa situação. Eu vou colocar o link aqui abaixo. A gente coloca o link aí no vídeo. É legal baixar para vocês entenderem, mas o que eu posso já explicar, de forma resumida, é o seguinte. O processo, quando é feito pela Microsoft, ele é comercial. A Microsoft, pouco provável que a Microsoft vai chegar com uma arma na tua cabeça dizendo, tá aqui o processo judicial, a multa de 3 mil vezes o valor do software, porque isso é lei, tá? A Microsoft tem o direito de cobrar até 3 mil vezes o valor de cada software irregular. Mas se ela tem que entrar na justiça, um juiz tem que dar isso. Tá? Mas assim, não é isso que acontece. O que a Microsoft faz é um procedimento comercial. Ela vai ligar, vai dizer, recebemos uma denúncia referente à sua empresa e eu queria que você preenchesse essa planilha aqui, que eles chamam de PUA. Ou a planilha ou um formulário na internet. Hoje em dia acho que já é um formulário na internet. E lá você vai ter que escrever tudo que você tem na sua rede. Sim. Tem que escrever a verdade? Eu recomendo que escreva. Porque depois ela vai rodar, ela vai analisar se vale a pena. E ela pode rodar um software de inventário que ela utiliza, que é na nuvem, é da Snow Software, que ela comprou. Vai rodar na sua rede e vai identificar exatamente os softwares que você usa. E aí ela vai confrontar isso com o histórico de compra que ela tem. O que ela consegue saber que você comprou? Contrato. Open Value, Select, EA, esses contratos, a Microsoft ela sabe que você comprou e ela não precisa ter nota fiscal para provar nada disso, porque tem no VLC, né, no portal de licenciamento. E você pode até apresentar o extrato do portal para provar essas licenças. Agora, licença OIM, licença que a gente chama de FPP, que é aquela caixinha, licença ESD, que é uma licença eletrônica, porém ela é igual à caixinha. A Microsoft ela não tem ciência de que você compra na InfoBusiness, por exemplo. É importante. Eu não reporto para a Microsoft quem comprou isso. A Microsoft não tem um sistema de controle disso. Então ela precisa da nota fiscal. E outro ponto. Esqueça esse negócio de a nota fiscal tem que guardar por 5 anos. Isso só vale para tributos, para parte fiscal. Interessante. Enquanto você utiliza o software, você tem que guardar aquela nota fiscal. Se você usa, tem gente que com 10 anos, sei lá, acho que o Windows XP tem aí já, né, de história. Tem que ter aquela nota fiscal do Windows XP. Olha, ótima dica. E veja se você comprou uma máquina da Dell, a Dell já fez isso, eu já vi. Mas outros fornecedores já fizeram também. Você compra uma máquina com Windows, mas o Windows não está destacado na nota. Não tem validade para a Microsoft. Tem que estar destacado na nota lá. Windows XP Pro, Windows 7 Pro, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro. Então, assim, o primeiro ponto que você tem, fui tocado pela Microsoft. O que eu faço? Siga o procedimento. Tá? Ou seja, a Microsoft é a minha recomendação. Por quê? Se você não seguir o procedimento, a Microsoft pega aquele e entrega para o jurídico. Aí o jurídico vai entrar com o processo. Se você quiser correr o processo, é uma decisão de negócio sua. Sim. Mas você saiba que você está lutando contra uma multinacional. Então, você vai ter o melhor escritório de advocacia, você não vai ter o mesmo recurso que ela tem. Então, assim, a não ser que você tenha plena certeza de que ela está cometendo um engano e que você está legalizado. Agora, se você sabe que tem alguma coisa irregular, siga o procedimento que vai valer até a pena. Sim.
Um processo de SAM, que é o que a gente chama de inventário, é custoso. Se você for contratar hoje, a Infobusiness faz, por exemplo, não é barato, não é uma solução que tem hora de profissional, né? Sim. A Microsoft faz de graça. Então, o processo de fiscalização hoje da Microsoft é esse. A única exceção para fechar essa dúvida, e que eu já vi cliente passando, é: a polícia bateu na minha empresa, polícia civil, sei lá, alguma polícia, ou se dizendo ser polícia, eu estou sendo fiscalizado e eu quero, você está usando software irregular, eu quero aqui levar suas máquinas que eu vou auditar, não sei o que, sei o que lá. Chama um advogado, não ceda, porque legalmente, do ponto de vista jurídico, só quem tem a procuração, vamos dizer assim, a autorização para fiscalizar e até o conhecimento técnico, a capacitação para conseguir verificar se uma licença é legal ou não, é a ABS, a BSA e os fabricantes, né? Muito importante. Policial não tem isso. Policial é uma força policial. Somente essas empresas. Sim, eu já vi cliente que, a gente sabe como as coisas funcionam. Uma pessoa, um estelionatário. Teve um caso de um clube brasileiro aqui no Rio de Janeiro que foi alvo de um estelionatário que chegou lá e disse, isso é história antiga. Chegou e falou: não, olha, eu sou da Microsoft, ou eu sou da Apple, né? O seu software é regular, você tem que pagar 30 mil reais aqui para você regularizar. Aí o clube entrou em desespero e foi levantar a verba. Só que alguém pensou e falou: não, peraí, vamos ligar para a Microsoft? Aí ligaram para a Microsoft, não tem nada. Aí chamaram a polícia e fizeram o acordo com o cara para a polícia pegar o cara na hora. Então cuidado, tem muito maluco se aproveitando da oportunidade. Então, só a Microsoft faz esse contato, ou um escritório de advocacia. Você tem dúvida? Você pode procurar o seu parceiro, uma revenda que seja seu parceiro. No caso, a Infobusiness é parceiro Microsoft. É fundamental que você vá ao site da Microsoft, verifique se você está falando com uma pessoa que é parceiro certificado Microsoft. Essa pessoa ela tem a qualificação para te ajudar durante esse processo, tirar dúvidas sobre licenciamento, falar com a Microsoft. Isso a gente pode fazer. E se o cliente precisar de um auxílio, olha, nossa, eu nunca passei por uma situação parecida como essa, eu preciso de uma ajuda de uma empresa que consiga licenciar de forma adequada o ambiente. A Infobusiness consegue atender esse cliente? Consigo, a gente consegue ajudar, a gente já ajudou vários clientes assim. A gente não consegue mudar nada do que está lá na Microsoft. Certo. Do ponto de vista o setor de compliance da Microsoft é um setor blindado, né? Até porque é óbvio, né? Senão não vai, sabe como é que é Brasil, né? Então, assim, o que a gente consegue fazer é fazer a ponte, o meio de campo entre a empresa e a Microsoft, tentar negociar com a Microsoft para ceder alguma coisinha, então dar um prazo de pagamento maior, sim, tentar um desconto, tentar um prazo maior para poder se legalizar. Isso devido, claro, ao relacionamento de longa data que eles têm. São 10 anos que a gente já parceiro com a Microsoft. Agora, e outra coisa que a gente consegue ajudar é achar a forma de se licenciar mais barata possível. Isso é o mais importante. Você pode estar pagando caro no seu licenciamento. Não, muita gente paga caro. Muita gente paga caro. O que eu mais vejo hoje é cliente que, quando vem nos procurar, e ele comprou. Não é porque o preço do meu concorrente é mais caro. Mas da onde que é a origem desse erro? Você já conseguiu mapear isso? É porque a pessoa lida com software, a compra de software, como lida com a compra de notebook. Entendeu? Como lida com a compra de um hardware. Software não se compra assim. Software é uma propriedade intelectual. Muita gente acha que comprar o software, eu comprei aqui o Windows Server, ele é meu. Não, mentira, ele não é seu. O que é seu é o direito de uso. O software continua sendo da Microsoft por da vida. Você não pode doar, você não pode vender, apesar de as empresas colocarem ele como um ativo lá na contabilidade, né, de ter depreciação, como tem notebook, essas coisas. Se a empresa falir, precisar contar com aquele patrimônio, ele não é patrimônio, eu não vendo ele, não posso vender. Então, não faz sentido, às vezes, você pagar uma fortuna por um software. Você podia, por exemplo, usar uma máquina virtual no Azure. Mais uma dica. Ótimo. Peguei lá um servidor que está ilegal. É possível negociar com a Microsoft a migração daquele servidor para o Azure, pagar R$100, $100 e está licenciado. É possível tirar um Office que você tem lá, um Office Professional Plus, se você for comprar é R$2.000, e migrar para uma solução onde você paga por mês pelo Office 365
$9, $10, entendeu? Olha só. Então, assim, mas assim, é a bala de prata? Não, tem que entender o cenário. Cada cliente tem um cenário diferente, a gente tem que entender para poder ajudar. E poder dormir tranquilo. É o principal. Sem ficar com medo de uma fiscalização, né? É o principal, é o principal. Eduardo, quero agradecer a tua presença. Cara. Obrigado mesmo. Tá? Vou estar colocando abaixo do vídeo o link da Infobusiness, o link do e-book do que o Eduardo escreveu. Tá? Se ficar mais alguma dúvida, aproveite aqui o campo de comentários que eu vou estar respondendo, o Eduardo vai colaborar também, tá ok? Vamos curtir a praia agora aqui. Aqui no Rio. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo. Até Um abraço, pessoal.